Então, eu gostaria então que ele se apresentasse assim rapidamente para nós, depois nós vamos fazer uma série de perguntas e a gente também vai abrir perguntas para o auditório. Se vocês tiverem alguma pergunta para fazer para eles, nós vamos abrir um espaço aí para o auditório interagir com os nossos palestrantes aqui, tá ok? Beleza? Então vamos lá. Vamos começar então com o Sandro. Por favor, Sandro. Consegue me ouvir? Consigo. Perfeito. Obrigado aí pela sua presença. Obrigado, boa tarde a todos. Obrigado pelo tempo de vocês, por virem aqui nos escutar. Meu nome é Sandro Gianello, sou gerente de marketing e produto da Toyota Material Handling Mercosul, né? É uma empresa do grupo Toyota, diferente dos carros, né? Nós somos da divisão que teve origem na divisão industrial do grupo Toyota. Fabricamos empilhadeiras e soluções para movimentação e armazenagem de materiais. Será um prazer participar desse painel. Obrigado aí pela sua presença. Então vamos lá. Vamos passar então para o Marcelo. Marcelo Lima, por favor, sua apresentação. Todos me ouvem bem também? Boa tarde a todos. A voz já está ficando meio esquisita. Quinta-feira, a feira já está bem movimentada, mas acho que dá para me ouvir bem. Meu nome é Marcelo Lima, sou da Saur Equipamentos. Trabalho no ramo da logística desde 2008 e para quem ainda não conhece a Saur, a gente não trabalha com empilhadeiras, assim como meu colega Sandro, mas a gente complementa as empilhadeiras com equipamentos. Talvez, não sei se todos aqui conhecem as garras de bobina, as garras de fardos, então a gente trabalha com os equipamentos para empilhadeira para fazer a otimização de processos de movimentação de carga. E aqui agora, nessa conversa, nesse bate-papo, a gente vai conseguir explanar algumas coisinhas e ver como é que está esse cenário de equipamentos para empilhadeira dentro da intralogística. Então agradeço a presença de todos aí e agradeço o convite também. Helder, por favor. Meu nome é Helder, sou consultor de logística na Logout Box. Logout Box é o meu sonho nascendo, né? Hoje eu executo o mapeamento de processo logístico dentro da área de transportes. E aí a minha origem é dentro de um operador logístico na área de refrigeração. Depois especialista dentro de um embarcador e um PO dentro de uma empresa de tecnologia. Então juntei aí quase 12 anos de bagagem nessa área e hoje eu atuo com consultoria no mapeamento, desenvolvimento de processos e a entrega de soluções. É aí que os meninos vendem. Tá me ouvindo? Então, agora sim. Sim. Agradeço a oportunidade de estar presente aqui. Eu gostaria de fazer uma primeira pergunta, só para deixar todo mundo no mesmo nível. Falar um pouco, o que é intralogística? Bem rapidamente, um de vocês três explicar para nós o que é a definição. Bom, eu posso começar falando um pouco, os meus amigos aqui me complementam. Quando nós falamos de intralogística, nós estamos falando de tudo aquilo que acontece dos portões para dentro de uma operação, de uma empresa, de um processo produtivo, né? Tudo aquilo que movimenta tanto matéria-prima, produto intermediário, subconjunto, até o produto acabado, né? Tudo que é produzido para ter um determinado planejamento, para ter um determinado fluxo, muitas vezes você tem que ter os pulmões, né? Você tem que ter as quantidades necessárias, obviamente, e eu aqui falando pela Toyota, defendo que essas quantidades têm que ser sempre as menores possíveis, né, para evitar os desperdícios, mas você tem que ter quantidades necessárias que têm que ser armazenadas e movimentadas convenientemente de acordo com a tua programação, né? Seja isso para um bem de capital, para um bem de consumo, estamos aí falando de qualquer produto, qualquer natureza, né? Tudo que se pode armazenar, tudo que se pode movimentar dentro de uma planta, né? Marcelo, se você quiser agregar alguma coisa. Não, para mim está perfeita a explicação, só fazendo um complemento e daí explicando de uma forma mais assim, fazendo um mapeamento. É tudo que vai acontecer ali dentro da indústria, desde o recebimento do material até a saída na expedição para entrega no seu cliente, passando por todos os processos internos. Muitas vezes, quando a gente fala em movimentação de material, muita gente enxerga só aquela parte da expedição, que é quando chega o material pronto, agora eu preciso pegar aquilo, colocar em cima da carreta para ela ser mandada embora. Mas tem todo um processo antes que acontece entre os clientes internos da empresa. Por exemplo, a chegada no recebimento, pegar, por exemplo, aquela bobina e colocá-la na máquina de desbobinamento, impressora, fazer todo esse processo interno para chegar. E isso tem que estar muito bem alinhadinho se a empresa quiser chegar no final do mês com um bom resultado e de forma sustentável. Só fazer esse adendo. E aí
quando a gente fala do portão para dentro, né, traduzindo aí para a linguagem nacional, a gente tem também um puxadinho, que é o pátio, né, todo o processo ali de planejamento e recebimento desses veículos. Geralmente o grande gargalo ele está no pátio, né, o tempo de espera de motoristas para tudo aquilo que o pessoal da parte de dentro tem que fazer e garantir o tempo externo com sucesso. Então, nivelamos um pouco o que é intralogística e agora a primeira pergunta, que é o tema. O que se espera do mercado de intralogística, então, daqui para frente? O que vem por aí? Pergunta aberta, pode ser. Começo novamente? Vamos lá. Bom, vamos na sequência. Pode ser na sequência. Vai ser um jogral. Vamos lá. O que veio acontecendo recentemente, né, e isso marcou bastante, tivemos uma pandemia que fez com que mudanças profundas acontecessem na sociedade, na economia, no mercado, na prestação de serviços e numa série de atividades da economia como um todo, né? E isso só acelerou com que a tecnologia embarcada, com que o uso de informações, com que a informatização dos processos se acelerasse, né? Mas na história da humanidade, sempre que grandes eventos acontecem, sejam eles para bem ou para mal, né? Nós temos mudanças profundas, né? E isso vem no momento, né, dessa fase bonita que nós estamos vivendo, né? Não sei até onde essa curva vai ser tão acentuada assim, das coisas se intensificarem. O que acontece hoje em 5 anos era o que acontecia antigamente em 50, né? Tudo muito rápido, tudo muito voltado para o intuitivo, tudo muito acelerado. A pandemia, né, para falar de intralogística, a pandemia acelerou muito os processos automatizados de armazenagem, a pandemia acelerou muito o controle e a busca pela rapidez, pela eficiência, até para a eliminação de erros, né, para a eliminação de desperdícios, de necessidade de fazer muitas etapas de um processo que poderia ser simplificado. Tudo isso se buscou muito, né? E daqui para frente, entendo eu, o mercado está se acomodando no pós-pandemia, né? E quando não é pandemia é guerra, quando não é guerra algum evento natural, os mercados emergentes acompanhando sempre muito o que acontece no primeiro mundo, especialmente para nós aqui no Brasil, uma influência muito forte do que acontece na Europa e nos Estados Unidos, né? Principalmente na Europa, eu diria, né? Temos muito a percorrer, né? O nosso país é gigante em território e é gigante também em diferenças, né? O que acontece no sul, no sudeste, em parte do centro-oeste, é bem diferente do que acontece no norte, quando a gente fala de logística, quando a gente fala de movimentação, de armazenagem. O Nordeste está num caminho já há um tempo, né, de desenvolvimento, espero que continue assim, né? E tem muita coisa para se nivelar, tem muita coisa para se distribuir ao longo desses próximos anos, aí, diria até da próxima década, né? Legal. A gente vai falar muito aqui também, vai sempre puxar a história da pandemia, porque ela trouxe muitas lições, né? Talvez se nós não tivéssemos tido isso, a própria intralogística teria um avanço talvez um pouco mais lento. Só que toda vez que a gente acaba tendo algum processo desse tipo, uma epidemia, uma guerra ou algum efeito que acaba afetando as empresas, a gente acaba tendo que fazer um aprendizado mais rápido. E obviamente isso puxou com que a velocidade, o avanço da intralogística seja feito de uma forma muito mais veloz. Uma outra coisa também que eu acho interessante citar, hoje em dia a gente ouve muito falar em ESG, uma sigla da moda aí que é Environmental, o Social e o Governance, que é todas as empresas que buscam boas práticas e sustentabilidade estão se colocando em cima desses 3 pilares, e isso vai demandar também uma intralogística muito melhor trabalhada, porque você vai voltar em redução de erros, redução de custos desnecessários. Hoje, depois da pandemia, a gente percebeu que trabalhamos com margens de lucro muito restritas, e qualquer retrabalho, qualquer erro que a gente tenha durante o processo já come essa margem que nós temos, e é isso que vai diferenciar uma empresa de ser eficiente e lucrativa de uma empresa que vai fechar.
Então o próprio ESG já vai puxar muitas coisas da intralogística, muita modernidade nesse setor. E a própria Saúr já teve que adequar algumas situações para esse novo mercado aí que apareceu na pandemia, que vai ficar muito forte daqui para frente. Complementando, quando a gente pensa em toda essa evolução e todas essas tendências, mais uma vez a pandemia, né, ela trouxe para a gente um volume muito grande de informações. E aí quando a gente vem para uma feira ou vai fazer uma busca de tecnologias para automatizar um processo, o que a gente está fazendo com esse volume de informação? A gente está buscando muita tecnologia e muita informação, mas será que toda essa tendência vai fazer com que a gente integre tudo isso e utilize de fato o resultado que tudo isso vai propor? Então é um questionamento, né, dentro de toda essa evolução que a gente tem, a todas as tendências de automação, de autonomia, mas estamos preparados para esse volume e vamos conseguir utilizar as informações produzidas por tudo isso? Então é só um dilema aí dentro do processo. O Brasil, tudo é grande, né? Tudo acontece, vai muito rápido e tal. Nós estamos, assim, nivelados com o mercado internacional, por exemplo, se eu pegar a intralogística mundial, nós estamos no mesmo patamar ou estamos abaixo? Como é que está a situação? Eu sei que o Brasil é grande, mas a gente consegue explicar um pouco a nossa posição mundial nesse ponto? Já que nós podemos ser grandes exportadores e importadores também, né? Bom, definitivamente não estamos no mesmo nível dos países de primeiro mundo, né? E vamos falar de Ásia também, né? Falar de Japão, falar de parte da China, né? Daqueles países pequenos, né? Que tem uma rampa de desenvolvimento muito acentuada, recente, né? No leste da Ásia. Quando a gente fala de intralogística, a gente está falando muitas vezes em desenvolvimento e em sofisticação, né? Em automação, como foi falado pelo Elder, né? Em automação, em controle de processos, em informações que vão se acumulando para gerar estatística, para gerar tomada de decisão, né? E aqui no Brasil, como não poderia ser diferente, né? Nós estamos sempre aí algumas décadas atrás do que se desenvolve lá fora. Isso não se aplica a todo o Brasil, obviamente. O Brasil é um país muito grande, né? O Brasil tem as suas diferenças e não necessariamente a gente está falando das regiões. Obviamente, o que é produzido aqui em São Paulo para chegar lá no norte, para chegar lá no Amazonas, no Pará, né? Nos estados do extremo oeste do Brasil, é uma dificuldade muito grande. Quando a gente fala de intralogística dentro dos portões da empresa, dentro dos portões de uma operação, a gente está falando daquilo que depende muito do grau de sofisticação que a empresa opera e do que foi feito de investimento pensando em retorno, pensando em conseguir eficiência a partir de tecnologia. Certamente a gente ainda tem muito a evoluir, principalmente eu olho muito para o que o mercado europeu faz, né? Eu sempre acompanho. O mercado americano tem a sua cultura, tem as suas particularidades, tem o seu tamanho e tal, mas o Brasil acompanha muito, né? Quando a gente fala de veículos, quando a gente fala de tecnologia, quando a gente fala de, enfim, automação, o mercado europeu é uma referência muito forte para nós, né? Certamente eles estão vários passos à frente. Tá ok. Algum comentário a mais? Eu conversei um pouco... Então, eu gostaria da sua experiência, Marcelo. Nós conversamos aqui um pouco hoje de manhã, você me falou uma coisa muito interessante com a ligação de vocês com a Alemanha, inclusive. Você poderia falar um pouco sobre isso? Claro. Onde nós podemos chegar também, né? É porque eu vejo a parte de intralogística em duas perspectivas. Primeiro, o que de fato é aplicado no Brasil, que aí eu assino embaixo do que o Janello comentou agora há pouco. Realmente a gente está atrás. Claro, estamos tirando esse atraso, porque agora com o mundo globalizado, é muito mais fácil a gente ver o que acontece lá fora e trazer isso aqui para dentro. Inclusive, as grandes empresas multinacionais que possuem matriz fora do país, elas facilitam muito também a entrada dessas tecnologias de fora e elas acabam sendo precursoras dessas tecnologias para que a gente consiga aplicar numa série de outras empresas. De fato, estamos atrasados nesse sentido, mas a gente consegue começar a tirar esse atraso agora com essa globalização e a gente conseguindo ver o que acontece lá fora e trazendo para o que a gente faz aqui dentro.
Agora, o que a gente conversou de manhã foi na questão pensando na parte de equipamentos. Os equipamentos que a Saur fabrica aqui em relação ao que é usado lá fora. A Saur tem uma joint venture com uma empresa da Alemanha, chamada Kaup, e a gente faz muito esse benchmark. O que tem acontecido aí de movimentação de carga, e eles perguntam para a gente o que tem acontecido aqui. E a diferença de tecnologia nos equipamentos para empilhadeiras, elas não são diferentes, não são diferentes. A única diferença é o quê? Lá fora é muito mais comum eles terem acesso a isso e buscarem essas soluções. Isso já está ali intrínseco nas empresas, eles entendem muito isso como um investimento. Seja ele um investimento para ter um lucro maior ou para aumentar uma segurança, para ser mais eficiente. Para eles é muito mais fácil. Eles estão muito mais acostumados a fazer essa conta e decidir por um equipamento, por uma mudança no processo logístico. O Brasil ainda não vê dessa forma. Algumas empresas já conseguem fazer da mesma forma e ver os benefícios a médio prazo, porém, adquirir um equipamento, fazer uma mudança logística para ter uma eficiência maior, para pequenas e médias empresas ainda é visto como uma despesa e não como algo que vai me trazer uma eficiência, que vai me trazer um ganho futuro. Então, a tecnologia a gente está conseguindo alinhar bem e eu tenho trazido muitas coisas da Europa para cá. A gente faz reuniões na Alemanha uma vez por ano, onde a gente consegue dar essa conversada, fazer esse paralelo entre os dois cenários e tudo que a gente vê de interessante lá, a gente tenta trazer para cá e fazer a divulgação disso. Ou seja, a tecnologia a gente consegue trazer uma bem alinhada com a Europa. Agora falta dentro da mente das empresas entenderem o quanto isso é importante e que muitas vezes o retorno não vem no dia seguinte. Ele leva um tempo e eles têm que entender esse processo. E o que eu comentei também é, nós tivemos um caso de um cliente agora recentemente, que estava numa feira de logística na Alemanha e ele mandou uma mensagem para a gente, porque nós temos um cliente de movimentação de celulose. Ele estava na Alemanha e ele viu uma outra empresa lá, concorrente, do mesmo segmento, apresentando a forma como eles movimentam celulose lá nessa feira da Alemanha. E estava usando um equipamento que foi fabricado no Brasil. Então a gente recebeu uma mensagem de lá, foi até em tom de brincadeira do cliente falando, eu vim até a Alemanha ver novas soluções e me deparo com uma solução brasileira aqui. Precisei vir para a Europa para ver que tem muita solução bacana também já rodando no Brasil e que está sendo apresentado aqui para eles começarem a usar. Então, do ponto de vista de tecnologia, estamos alinhados e conseguimos trazer muitas coisas interessantes. A questão está na demanda e na mente das empresas, que muitas ainda veem isso como uma despesa e não conseguem entender todo o contexto e todo o ganho que ela tem nessa modernização da intralogística. Sim. Essa questão da diferença também ela tem muito a ver com a cultura operacional, né? O Brasil tem uma tendência originada da América e a Europa ela tem uma infraestrutura também bem diferente do que o que a gente tem aqui. E essa questão de você ter empresas com acesso a empresas lá fora, de fato garante trazer tecnologias novas, mas a dificuldade de acesso de empresas que não têm essa visão e esse modelo de cultura operacional é o que também distancia essa condição de não igualar, mas utilizar as mesmas ferramentas, né? Porque aquilo que a gente está descobrindo agora como ferramenta para melhorar o processo aqui no nosso país, são coisas que já são utilizadas há muito tempo lá fora. Então a gente, por uma questão de custo, questão de cultura e essa distância também, está um pouco distante em relação ao que o mercado externo está executando. Então, e falando em tecnologia, quais são as tecnologias importantes que estão entrando agora no Brasil e estão tomando força? Vocês podem falar um pouco para nós sobre isso? Sim. Quando a gente fala de movimentação interna e armazenagem, né, logo vem à mente, e é óbvio a razão para isso, né, tudo que se armazena, tudo que se acondiciona em pallets, tudo que normalmente se movimenta e se posiciona em estruturas metálicas e se movimenta com garfos, né? Então, desde que um caminhão é descarregado numa doca, né, aquela matéria ou aquele produto, ou seja o que for, vai ser transportado, vai ser retirado do caminhão, vai ser transportado horizontalmente, vai ser alocado numa posição, vai ter um controle do aging desse material, desse produto, seja como for, né? E depois isso vai ser solicitado em algum momento. No passado, muito disso, obviamente, né, feito manualmente, feito com equipamentos com não tanta
sofisticação, com não tanta ergonomia, precisão, né? E sem tantas soluções como disponíveis hoje, sejam elas analógicas ou sejam elas mais automatizadas para adensamento de armazenagem, né? Então você tem hoje tecnologia Goods to Person, em que você já tem o produto armazenado e através de comando esse produto vem até a pessoa não vai até o produto, né? Por exemplo, quando você tem sistemas de transelevador, sistemas de mini-load, sistemas de caixas, seja ele como for a configuração para você acondicionar produtos, né? Você tem tecnologia para controle, né? Você tem tecnologia para te avisar quando alguma coisa ali já está perdendo validade, né? Você tem tecnologia para fluxo, para controle de fluxo, né? Então, o que circunda a armazenagem básica, que sempre foi feita, como eu volto a dizer, de forma manual, de forma, dependendo de decisões, dependendo de esforços humanos, né? Hoje você tem tecnologia para acompanhar tudo isso, né? Basicamente é isso. E dentro do mercado de equipamentos para empilhadeiras, fazendo até uma ordem cronológica similar aqui ao do Janello, lá no passado era tudo resolvido com os garfos da empilhadeira. Então, independente do que era movimentado na frente, se fosse pallet, fosse uma bobina ou fosse um fardo, era tudo na base do garfo. Inclusive, tinha operações antigas que a gente brincava que para transportar um fardo, por exemplo, a pessoa vinha com os garfos da empilhadeira e fincava no fardo, igual um garfo mesmo. E fazia esse transporte com o fardo fincado. Bobinas, eu preciso fazer uma movimentação de bobinas. Você não conseguia pegar isso com garfo. Qual era a tendência? Vai lá, o operador tombava, com 2, 3 pessoas, tombava aquela bobina e levava ela deitada nos garfos, sendo cortadas pelas arestas dos garfos. Eram movimentações sem nenhuma eficiência, sem nenhuma segurança. E isso foi mudando bastante com o passar dos tempos. Foi criados acessórios para empilhadeiras, foram criadas as garras de fardo, as garras de bobina. Foram criados hoje para a indústria de bebida, que operam de forma bem movimentada hoje, sistemas que você movimenta 2, 3, 4 pallets de uma única vez, com uma única empilhadeira. Ou seja, em vez de você ter aquele parque lotado de empilhadeiras, com uma você já consegue trabalhar com 4 pallets ao mesmo tempo. Tem situações, ainda não aqui no Brasil, mas que a gente traz da Europa, onde você tem movimentação de vasilhame, que são garrafas vazias, que são muito mais leves, onde eles conseguem movimentar até 8 ao mesmo tempo, 8 pallets ao mesmo tempo. Então você dá uma eficiência, uma velocidade muito maior para os processos. E agora, já falando um pouco de futuro, inclusive, a gente tem tido enormes demandas já de sensoriamento dessas garras, mas em que sentido? Agora, se eu vou pegar uma carga, não sou eu mais que defino a força de aperto daquela garra. Agora é um sensor que consegue fazer a leitura da carga e ela já define qual vai ser a pressão de aperto. O operador simplesmente chega próximo da carga e o equipamento já tem todo esse sensoriamento que faz a determinação do aperto, aperta e levanta. Com isso, você reduz a parte de danos em cargas e você dá mais velocidade para a operação, porque você chega e ela já, antes de chegar na carga, através da identificação, já define qual vai ser o aperto, a altura e o que ela tem que fazer para fazer aquela movimentação. E agora a gente está tendo também o advento muito mais forte dos AGVs, os carros autoguiados. A gente já tem operação onde nós temos equipamentos instalados em AGVs, onde é tudo feito simplesmente sem o operador estar por perto. O próprio equipamento já tem toda a programação, ele já sabe exatamente onde ele vai pegar a carga, já está com o meu acessório instalado e já faz tudo sozinho e entrega onde a programação pede para que ele entregue, sem ter nenhum contato com o operador e sendo tudo controlado por uma sala onde ele está vendo onde está, onde foi pegar e onde ele deixou. Então, a automatização e o sensoriamento tem sido aí uma grande demanda e acredito que vai ser o futuro dentro da intralogística. Toda essa movimentação, né, de produtos apontados, toda essa tendência e a própria feira veio demonstrando bastante sobre essa autonomia dos veículos, né? A gente tem que ressaltar a questão do machine learning, né, que é a aprendizagem sobre esses dados produzidos. Então, quando a gente fala da aplicação dessas ferramentas nos processos, a gente precisa pensar muito na integração dessas ferramentas, porque dentro de um armazém, por exemplo, com todos esses equipamentos, muito se fala na telemetria.
Mas e a utilização desses dados para produtividade, integração com WMS, com ERP, com TMS, com sistemas de gestão, tudo isso tem que estar integrado. O mercado, a tendência do mercado não é mais trabalhar com sistemas e equipamentos caixa preta, onde essas informações ficam retidas, né? Então a gente tem que pensar muito nessa integração de informação e utilização desses dados para aplicação de resultados para que realmente faça efeito a utilização da modernidade, né? Welder, e como nós estamos em integração, já que você tocou nesse assunto? Nós estamos... A situação do Brasil na parte de integração de carga, fora do portão, dentro do portão, né? Sim, a gente tem uma grande diferença aqui, daí falando um pouquinho fora do portão, né? Que o Brasil ele tem a tecnologia bem avançada e aí superior ao que o mercado externo tem em relação ao risco, né? Quando a gente fala de segurança. Na parte interna, o que a gente vê muito, e aí por fazer parte desse universo do mundo de hardwares e softwares, as empresas elas não estão mais se enxergando como concorrentes, né? Eu estou localizado em uma empresa e preciso de integração com o meu concorrente. Por quê? Porque você não consegue atender mais as demandas em 100% e eu não consigo mais chegar numa empresa com a minha tecnologia, com o meu hardware, com o meu software e não permitir que o outro que ali esteja faça a integração. Então, a maioria dos softwares novos aí, as tendências de mercado já vem tudo com API aberta de conexão. Então, você trabalha essa integração porque eu posso ter dentro da minha companhia um RP de uma marca, um TMS de outra, WMS de outra e tudo isso integrado. Então, integração, a ideia dessa, eu falei ali antes, né, da caixinha preta, equipamentos e softwares aí de mercado que se mantém nessa linha de raciocínio estão fechando as portas. A tendência do mercado é a integração e não mais, né, estão perdendo aquele sentimento também de que se eu tenho todas as minhas informações concentradas em um único fornecedor, isso também é um outro motivo da integração, né? Então essa tendência de análise de dados que muito se fala dos dados, o novo petróleo, etc. De fato, você tem muitos dados e a gente volta lá no início da minha consideração. É muita informação, muita tecnologia, mas o que eu estou fazendo com esses dados integrados? O que eu estou fazendo com aquele dado que está sendo utilizado, gerado, mas não está sendo aproveitado? Obrigado. Alguém tem alguma pergunta? Vou fazer uma pergunta aqui, aproveitar o nosso espaço aqui no público. Você se identifica, por favor, e pode fazer. Meu nome é Jorge Vacilas. Eu gostaria de saber de vocês uma coisa que para mim é muito importante. O que para vocês está faltando para que haja uma integração maior entre os conceitos de logística? Porque você tem várias empresas que cada uma opera de um jeito. Existem associações como, por exemplo, o SAE, que integra uma série de conceitos de engenharia. Mas o que para você está faltando para que haja uma maior concentração de conhecimento e como vocês acham que isso poderia ser multiplicado? Universidades, escolas, centros de logística, porque hoje, com a internet, a gente não pode mais dizer que a gente não tem conhecimento. O conhecimento a gente busca em inglês, em alemão, em francês, né? Mas aqui dentro, esse conceito tem que ser multiplicado para as pessoas, para elas poderem praticar em cada uma das empresas de vocês. O que falta? Muito interessante a pergunta. Diferente de algumas décadas atrás, né, nós não tínhamos a formação em logística, né? Hoje, logística é não só uma especialização, mas uma formação. Hoje nós temos profissionais que já saem das universidades cada vez mais preparados, não só na teoria, mas em casos práticos, em entender o que já se sofreu por aí para chegar a algum resultado interessante, né? Nós, por exemplo, somos convidados todos os anos pelo pessoal de engenharia da USP
e algumas outras universidades, mas anualmente nós fazemos com o pessoal da Poli, da USP, para fazer apresentações, né, de novos equipamentos, lançamentos, novas tecnologias, para falar de tendência, para falar de novidades e tal. E isso é muito interessante porque a garotada que sai da faculdade já sai sabendo muito mais do que os profissionais antigos tiveram que aprender por tentativa e erro, né? Como você disse, né, a internet hoje nos traz na palma da mão e num clique muita informação que está disponível do outro lado do mundo. Alguma coisa que aconteceu lá agora, que acabou de ser lançada, a gente já pode enxergar do lado de cá. E vice-versa, por que não, né? Não necessariamente só falando de logística, tecnologia em geral, né? Na área da saúde, na área... O Brasil exporta tecnologia para agricultura, para criação de gado, para uma série de coisas. Então eu acho que essa tendência ela vai acontecer naturalmente, ela já vem acontecendo, desde a formação, da especialização e da troca maior, como nós estamos fazendo aqui agora, por exemplo, né? Nós estamos num evento, nós estamos aqui do lado da Movimat, nós três, dentro de um evento que promove tudo que é movimentação rodoviária, caminhões, implementos, as novidades estão todas aí, né? A nossa preocupação no conceito de trazer a nossa marca para a feira foi falar de soluções integradas, né? Nós temos, além do produto central, que é a empilhadeira, parceria com empresa de estrutura de armazenagem, parceria com empresa que desenvolve implementos, né? O que complementa a nossa máquina em si. Nós temos 3 empresas dentro do nosso grupo que foram adquiridas nos últimos 5 anos, que fazem integração e soluções logísticas automatizadas, né? E a ideia é essa. A ideia, inclusive, é um negócio bem interessante. Tem uma música alta em algum lugar, né? Alguém tá... A festa... Nós vamos ter que conviver com isso. Ou é no fone, né? Eu até confundi. Será que... Dentro da nossa filosofia, e isso é muito interessante na cultura japonesa, o que se descobre e o que se desenvolve de bom, o mais interessante é poder compartilhar, né? E a gente compartilha muito dos nossos progressos, das nossas descobertas, dos nossos avanços com os nossos clientes e com a sociedade em geral, né? Voltando a falar de ESG, porque o que é bom para um é bom para todos, dentro de um país, dentro do mundo globalizado, né? Acho que é isso, esse é o meu ponto de vista. Sim, eu queria até puxar um pouco para algumas experiências que eu tive, porque eu acho que o ponto principal disso é a informação. Como o Janello falou, está acontecendo um processo e agora nós temos muito acesso à informação, mas ainda assim a informação ela tem que ser buscada, ela não chega até você de forma fácil. Então, vendo dessa forma, a Saur faz também uma série de workshops lá dentro da nossa filial aqui, que fica em Valinhos, próximo de Campinas, onde a gente chama uma série de clientes e a gente mostra todas as nossas soluções. E muitas vezes, mesmo trazendo empresas bastante conceituadas, com matrizes no exterior, a gente mostra algumas soluções que a gente percebe ali na plateia suspiros. A gente ainda tira suspiros de algumas pessoas que a gente entendia que conhecia bem aquilo, mas ainda não sabia que aquilo existia. Nossa, não sabia que esse equipamento fazia isso, nunca vi isso em lugar nenhum. Opa, vou levar isso para dentro, vou conversar com o pessoal. Então, eu ainda acho que o maior empecilho é essa informação chegar a todo mundo, e isso fica muito pior quando a empresa não tem uma relação com o exterior ou não tem essa proximidade com o que acontece lá fora. Então, por isso que eu acho muito importante esses tipos de evento como o Janello citou, que a Toyota faz dentro da Poli, os eventos que a Saur faz lá dentro da filial, a consultoria que o Helder faz nas empresas. Então isso é o que? A gente não esperar que a informação por si só chegue ou que a pessoa vá atrás daquela informação, que muitas vezes talvez ele não tenha esse tempo, mas que a gente consiga ir, olhar o que ele precisa e de forma mais focada mostrar para ele quais são os caminhos, e aí ele consegue mastigar melhor aquela informação e falar, não, de fato, aqui dentro do que eu preciso isso se encaixa, e as coisas vão começando a acontecer. Então, ainda acho que o maior problema é a informação, a forma como ela chega, e a universidade acho que é o melhor caminho, principalmente nessa formação dos novos profissionais de logística. A universidade consegue concentrar essas informações e apresentar isso de uma forma que quando eles entrarem nas operações, quando eles entrarem nas empresas, eles já entram com essa ideia e já começam a trabalhar em projetos novos. E aí nós vamos ter um avanço muito grande dessas tecnologias e dessas ferramentas que são usadas lá fora, aqui dentro. Eu acho um pouquinho que essa leitura que o senhor fez, ela passa por processos
vivência de processo e não necessariamente só a busca do conhecimento. Um dos grandes problemas que a gente tem hoje, por mais que a informação está disponível, o aprendizado ele está disponível, falta a vivência. Hoje eu só consigo chegar e exercer um papel de consultor e falar algo para alguém porque eu vivenciei aquilo. Então, dentro da minha área, eu já fui motorista, já fui conferente, já fui gestor de transporte, fui especialista de implantação, já fui tecnologia e hoje eu consigo olhar um cenário de cima que eu enxergo o problema. Eu não vendo uma ferramenta, eu não renovo um contrato de um problema por mais 36 meses. Eu entrego uma solução baseada nessa vivência. Então, quando a gente olha esse volume de informações de forma superficial, sem essa vivência, é o que eu entendo que faz a diferença no entendimento de um processo e a aquisição dessas novas tecnologias. É o que a gente até conversou ontem, né, sobre isso. Esse volume de informações, esse volume de tendências, ele não é para todo mundo. Não são todas as empresas que estão aptas a adquirir essas tecnologias quando você olha para a infraestrutura e para processos. Quando você olha para dentro de uma empresa, às vezes ela nem controla o próprio estoque e já está pensando no inventário por drone. Ela não tem nem um bebedouro de água decente para o funcionário, mas já está pensando na automatização. Então, quando a gente faz essa classificação ABC dessas grandes empresas, é como se a gente estivesse comparando aos jogadores de futebol. Quantos jogadores ganham os milhões? São poucos, mas a grande massa ganha reais, salário mínimo. Quando a gente pega esse cenário de empresas buscando por tecnologias, às vezes o cara vem numa feira, fica empolgado, mas ele olha para dentro do próprio processo. Tem processos com pessoas com 25 anos de casa, né? Quando a gente fala dessa revolução industrial, da revolução logística, toda essa termologia de 2, 3, 4.0, a gente simplifica no sentido seguinte: quando surgiu o computador, ele substituiu a máquina. Quando veio a internet, ela conectou todo mundo. E agora, quando a gente fala da 4.0, que é essa automatização, a autonomia, ela veio para conviver. É a convivência com o ser humano, não se entende a substituição 100%. E aí ela não está disponível para toda a gama de empresas e tipos de negócio, né? Então, quando você não tem essa visão do todo e não tem a vivência do negócio, só o conhecimento não é suficiente. Quando a gente olha pela própria evolução hierárquica dentro de uma empresa, quem que chegou a diretor, né? Se não for por uma indicação interna, uma questão familiar, foi por merecimento. O cara está ali dedicando, dando sangue e sendo um empreendedor dentro do negócio. Se ele não é fora, às vezes ele é o intraempreendedor. Mas essa construção dele ter chegado ao sucesso foi a diferença de entender o processo. Então, muitas das vezes, o que eu entendo que falta nas empresas é a própria modelagem de venda, né? A própria exposição que a gente está ali, a abordagem ela é muito mais de ensinar sobre a solução do que, de fato, querer vender um produto. Porque se o produto dá errado, e na maioria das vezes dá errado por falta de leitura do processo, quem é o culpado? É o equipamento da Toyota, da Saur, que é ruim, é o equipamento ali que não funciona. E na verdade são as pessoas que não entendem os processos, não fazem aplicação. O fato de ser equipamento com autonomia não quer dizer que ele vai me entregar tudo sozinho. Eu preciso estar por trás solicitando a informação e a demanda, né? Meu nome é Fabrício, eu sou líder logístico e final da tua explanação vai encaixar exatamente com a minha dúvida. Eu queria falar de intralogística assim, ó, na prática. Atualmente o meu warehouse ele gira em torno de 18 mil SKUs, tá? E itens com janela de entrega, então entre 1 e 2 horas. O meu problema, como na maioria das empresas, na maioria dos warehouse, é espaço. Para mim otimizar espaço, o que eu fiz? Eu saí de um corredor de 3,5 metros para um corredor de 2 metros. Coloquei um fio indutivo em empilhadeiras trilaterais, certo? Funciona bem, porém, algumas vezes eu tenho falha mecânica. Eu tenho um fio indutivo que não conecta. Minha principal direcionamento para minha equipe é segurança. Então, no meu checklist, 2 falhas do fio indutivo, a máquina tem que ficar segregada. Ela não pode voltar a operar. Eu tenho uma máquina reserva só
Então, a minha dúvida, falando para vocês, pela experiência de vocês, eu muitas vezes eu me acho que eu estou numa armadilha da tecnologia. Por quê? Um corredor de 2 metros, e se eu ficar sem a trilateral, eu não consigo entrar com uma retrátil, eu não consigo entrar com uma transpaleteira de coluna, eu não consigo entrar com uma PTA para fazer uma descarga de um pallet de 1.500 quilos. Então, eu fico sempre no medo. Será que eu estarei com a trilateral em condição de trabalho? Será que eu vou conseguir atender a janela? Na vivência de vocês, nesse mar de empresas, vocês recomendam o quê? Uma janela? Eu entendo que janela também não é entregar mais rápido. Eu entendo que a entrega intralogística tem que ser correto conforme o procedimento. Não é rapidez, é negociação e janela. Vocês entendem que nesse meu medo atual de ficar sem o equipamento para acessar o corredor, eu devo investir numa janela maior ou devo investir em equipamentos reservas de maior quantidade, ter mais reservas do que eu tenho hoje? Hoje eu tenho 2 titulares e uma reserva. Olha, quando você baixou de 3,20 para 2 o corredor e foi para uma trilateral, você deu um passo muito importante de compactação, né? Obviamente, para chegar a operar dessa maneira, né? Que altura que você trabalha lá? Em torno de 10 metros. 10 metros. Para dar um passo desses tem que ser um passo muito bem dado, né? Principalmente do ponto de vista da escolha dos equipamentos, de como você os mantém, né? Da confiabilidade, do uptime desses equipamentos, porque realmente no corredor de 2 metros a 10 com carga pesada lá em cima, você é totalmente dependente daquela máquina dedicada, né? Se o teu problema é espaço, como não deve ser diferente para muita gente, né? O metro quadrado cada vez mais caro, o metro cúbico, aliás, né? Você pode pensar em outros tipos de solução, mas eu ainda te recomendo repensar muito bem a qualidade dos equipamentos que você usa, né? Não necessariamente trabalhar com fio, né? Você pode trabalhar com a máquina nos trilhos, né? Guiada por trilhos, você já elimina uma parte da eletrônica. A máquina trilateral é uma máquina maravilhosa, né? Ela trabalha em 3 eixos, ela te deu aí um ganho de 30% de espaço que você armazenava ar, né? O operador, na visão do pallet também, ele sobe junto. Operador em cima, né? Mas realmente tem que ter o equipamento certo para isso. Isso é igual dirigir um carro numa rodovia. Eu quero dirigir um carro a 100 por hora, você tem inúmeras opções. Eu quero andar numa pista a 200 por hora, o número de opções diminui bastante. Então você tem que arriscar bem menos na escolha da máquina, né? E principalmente como você a mantém. Isso é muito importante. A gente pode conversar disso depois. Dá uma passada lá na Toyota. Ok? Obrigado. Um dos pontos importantes aí é que, trabalhando com tecnologia, você tem que sempre ter o plano B, né? Ainda não somos consolidados nisso, tem muita falha. Principalmente quando a gente está começando a se falar de integração, ainda vai haver falhas. E aí, não um defeito, né? Mas quando a gente começa a utilizar essas ferramentas tecnológicas, a gente esquece o manual. Tem muita gente que, quando começa a utilizar uma ferramenta, não sabe mais como trabalhar no manual. Quanto mais vai se renovando as gerações, pior isso vai ficando. Então a gente tem que ter um plano B. Seja ele com uma segunda tecnologia, seja ele manual, mas a gente tem que avaliar qual é o impacto daquilo que está me gerando o gargalo, que está me gerando problema, e estudar qual o melhor custo possível, se eu tenho que ter uma tecnologia reserva e o custo daquilo faz sentido, o volume que aquilo acontece, qual é o impacto lá do portão para fora, né? Então, o plano B ele tem que existir. E essa análise ela passa pelo menor custo de impacto. E só pegando um pequeno gancho, dentro do que eles falaram, para dar um passo desse, você precisa de uma consultoria e de um estudo preliminar muito forte. Porque de fato é um passo, você foi para uma tecnologia muito sofisticada, que te trouxe ganhos, mas está gerando um problema agora, passa por qualidade e tudo mais. E a consultoria é muito importante, o que nos leva a uma avaliação muito bem feita da disponibilidade. Então isso passa por aquela avaliação da sua operação para entender se ter 2 máquinas é o suficiente. Às vezes 3 máquinas não seja o suficiente
para a disponibilidade que você precisa. Ó, eu posso não ter meu produto saindo do outro lado, mas o meu período máximo de máquina parada é tanto. Talvez 3 não te atenda, teria que ser 4, 5. Então, acho que está tudo em cima dessa consultoria preliminar, que não vai simplesmente olhar um problema seu, que é o quê? Estou com falta de espaço, preciso verticalizar. Mas também analisar o ambiente e o seu processo, a velocidade que você precisa dar vazão para isso, para entender. Dentro dessa tecnologia, a gente ainda vai precisar ter algumas mudanças para que você tenha confiabilidade e não passe por esses problemas. Só pegando um ganchinho do que eles falaram. Esse painel também é um painel de consultoria, vocês preferem, né? Mas tudo bem. Obrigado pela pergunta. Obrigado pela pergunta. Bom, os 3 estão aqui com os estandes nas feiras, né? Então eu gostaria já, nós estamos o nosso tempo já encerrando, 1 minuto para cada um. Helder, suas despedidas e aonde você está aqui na feira? Explica um pouco aí pro pessoal. Eu estou onde está fazendo barulho. Sigam o som. Eu sou hoje um consultor, estou representando aqui a Ravex, eu trabalhei ali por 10 anos. E toda a parte de softwares de roteirização, gestão de entregas, jornada, longo percurso, risco. Estou ali para receber vocês e falar sobre as tecnologias. Agradeço aí a oportunidade de vocês me ouvirem. Tá, Helder, obrigado. Marcelo, por favor. Bem, agradeço a todos a presença aqui, por terem tirado esse tempinho para nos ouvir. Eu sou da Saur, eu sou o stand D211, mas eu não sei se isso representa algo. Porque eu sinceramente não sei onde eu olho isso. Você não acha. O pessoal me pergunta, Marcelo, onde você está? Eu estou no D211, mas eu falo também não sabendo o que significa, né? Então eu estou mais ou menos ali no centro da feira, muito próximo da Toyota. Então quando vocês forem visitar a Toyota, vocês vão enxergar a Saur. Estamos disponíveis lá para mostrar soluções. Temos alguns equipamentos no stand de movimentação de carga. A gente pode conversar bastante a respeito. Eu agradeço aí a presença de todos. Perfeito. Bom, como o Marcelo comentou, nós estamos ali logo no comecinho da Movimat, vindo de lá para cá são os primeiros stands, né? A Toyota tem um stand bastante aberto, mostrando ali o que nós temos de última tecnologia em máquina contrabalançada, em máquina retrátil, em transpaleteira. Temos um mock-up ali de automação, um sorter de bandejas, né? Que são os carrinhos amarelinhos que ficam trabalhando ali. Falamos um pouco da parceria que nós temos com a Bertolini, que é uma empresa de estruturas de armazenagem, né? Que é um grande parceiro nosso, desenvolvemos projetos em conjunto. A nossa ideia é ouvir os nossos clientes, né? Poder levar cada vez soluções menos de prateleira, né? Por mais que a gente falou muito de prateleira aqui de armazenagem, mas quanto menos a gente consegue vender a solução de prateleira, melhor, mais a gente está agregando valor aos nossos clientes, né? Então, por favor, fiquem à vontade, nos visitem, agradeço a atenção de todos, né? E bom evento para todos, boa feira para todos. Pessoal, obrigado pela presença, obrigado para vocês, ótima apresentação. Salva de palmas aqui para os nossos convidados e até a próxima. Vamos